tá bom? Um esclarecimento, irmãos, para talvez até alguém tenha curiosidade de saber como que funciona, é bom a gente dar esse esclarecimento. Mas vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 5, nós temos aí um texto especial, onde Jesus está iniciando o seu ministério e ele faz as primeiras convocações aos discípulos para que estes o sigam na obra e no ministério. E aí o texto inicia dizendo assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Meus irmãos, Jesus aparece na praia, começa a pregar, e uma grande multidão se volta para ouvi-lo, para ouvir a sua pregação. Você consegue imaginar comigo aquela multidão de gente? E os irmãos sabem como é gente, irmão. Aquela multidão de gente, não tinha som, não tinha estrutura nenhuma. Jesus está lá na areia pregando, e aí um quer ouvir, vai se esticando, como a gente diz aqui no Ceará, para ouvir, e o outro quer chegar mais perto, e a multidão vai pressionando, pressionando, e a multidão está ali em cima. Jesus dá um passo atrás, continua pregando. Aí a multidão em cima e aquele barulho de gente, e o pessoal quer ouvir. Você sabe como é gente, né? Cada um quer chegar mais perto que o outro, e todo mundo se atropelando, passando por cima do outro, e quem é mais baixinho vai se esticando, e a multidão aprensa. Jesus dá um outro passo para trás, continua pregando. Daqui a pouco ele está pisando na água já, e aí dá um passo para trás, já estava com a água quase no joelho, a onda batendo, a água molhou, a multidão em cima. E Jesus disse: não vai dar certo esse negócio aqui. Não tinha cruzada, não tinha som, não tinha auxiliar, não tinha discípulo, não tinha ninguém para botar nem uma cordinha para a multidão dizer: vocês ficam daí para lá. Não tinha cone, não tinha nada, era Jesus sozinho, não tinha um obreiro para ajudar ele, era só ele sozinho. Estão imaginando a cena comigo? Olha o versículo 2. Então, vou ler de novo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Jesus olhou e disse: não tem palanque, não tem um caminhão aqui para me subir em cima. Que Jesus fosse assembleiano, ele tinha arranjado logo um caminhão, tinha subido em cima e ia pregar o evangelho. Mas não tinha caminhão também, não tinha palanque, não tinha uma calçada, que os irmãos fazem culto campal nas quarta-feiras, sobe nas calçadas e prega o evangelho, mas não tinha nada, irmão. Aí Jesus olhou e fez um palanque. Ele olhou, tinha 2 barcos encostados. Aí ele foi lá e pediu emprestado um barco, que era o de Simão Pedro. Olha o que Lucas vai dizer: estava 2 barcos junto à praia do lago, onde estavam os pescadores, e havendo descido deles, estavam lavando as redes. Os discípulos estavam lá lavando as redes. Ele não era um discípulo ainda, estavam lá voltando de uma pescaria frustrada, que não tinham pegado nada. Aí Jesus vai e sobe em cima do barco, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Eu estou imaginando assim, eu meditando nessa palavra hoje à tarde, eu fiquei meditando na cara de Pedro, né? Como é que ficou? Pedro está lá na beira d'água lavando as redes e olhando: que tanta gente é essa? Será que isso é uma feira? Será que esse pessoal aí olhando para Jesus e Jesus pregando? Falou: quem é esse homem que fala tão bonito? E Pedro lá ocupado lavando as redes, Jesus pregando na multidão, e o Pedro estava acompanhado do irmão dele, estava acompanhado dali também João, Tiago, né? E estava ali algumas pessoas ali lavando as redes. Aí de repente Jesus vai lá, e Jesus, sabendo de tudo, Jesus já estava de olho no Pedro, irmão. Pedro nem sabia, nem estava prestando atenção. Presta atenção, que Deus já está falando. Irmão Walter, Pedro nem sabia o que estava acontecendo, passou a noite pescando. Sabe aquele dia que você está chegando do trabalho? Quem trabalha de noite sabe muito bem o que eu estou dizendo, irmão. Irmão Walter, você chega, tem que trabalhar à noite, irmão, já volta assim meio enjoado. Você já vem de manhã, né, irmão Messias? Você já chega assim meio cansado, enjoado, você não quer muita conversa, quer chegar em casa, botar uma rede, não quer ouvir grito de menino, né? Você quer dormir. Talvez eles passaram a noite trabalhando, e ainda pior, não pegaram nada. Irmão Simões sabe muito bem. Aí você passar, irmão Simões, a noite todinha pescando, aí chega de manhã sem peixe, enjoado, fedendo,
lavando as redes sujas, só tinha lodo, não tinha um bodó para nada, nem para fazer um caldo. Estavam lá, chateados. Aí Jesus vai lá bem devagarinho, irmão Natanael, aí sobe na ponta do barco e começa a pregar. E Pedro disse: rapaz, quem é esse homem, quem é esse gaiato? Nem pede emprestado, não diz nada, subiu no barco, está ali. Aí eu que penso, não sei, a Bíblia não diz, mas eu penso que o Pedro já estava pensando em pedir um aluguel, irmão. Falei: rapaz, eu vou pedir um menos do aluguel, que é para mim não voltar para casa sem dinheiro, senão... Volto para o texto, vamos ler o texto. Eu quero que vocês imaginem comigo. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouquinho da terra. Irmão, vocês percebem que a multidão já estava tão em cima, que Jesus precisou tirar o barco um pouquinho da terra, afastar um pouquinho, porque a multidão, no meu ver, na minha imaginação, se eu fosse cineasta, eu ia desenhar desse jeito. Na minha imaginação, a multidão já estava com os pés dentro d'água, Jesus já estava com água da cintura para lá. Aí ele sobe no barco, pede para Pedro afastar um pouquinho, para ele ter a visão do público, e aí ele começa a pregar. Continuando a história. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pedro, afasta o barco um pouquinho. Pedro afastou, ele disse: agora tu finca com estaca, amarra o barco aí. O barco ficou balançando lá e Jesus em cima do barco pregando, sentado, e pregou. E o Pedro ficou lá olhando: mas quem é esse homem? De onde é ele? Aí, mas tu sabe quem é? Ele disse: rapaz, é lá de Nazaré. Falei: Nazaré? É. Fosse mesmo de Jerusalém, que era a capital, mas de Nazaré. Quem é? E a multidão lá para ouvir Jesus pregar. Olha o versículo seguinte. E quando acabou de falar, disse a Simão: volte ao mar alto. Quando ele fala o mar alto, as águas profundas, né? Volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Isso aqui, irmão, eu estou imaginando aqui, irmão Natarel, que isso era por volta de 9 para 10 horas da manhã. É um horário bom de peixe, irmão Simões? É não, né? Mais ou menos, é 9, 10 horas da manhã. Os homens tinham de pescar de noite, não tinham pegado nada. Ele vai dizer. Aí Jesus termina a pregação e diz: volte para pescar. Aí olha o que Pedro responde. E respondendo Simão, versículo 5, disse: mestre. Ele já reconheceu um negócio aqui. Ele olhou e disse: pai, esse homem não é um qualquer, ele é um mestre. Ele olhou e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eu penso, a Bíblia não diz, mas eu penso que Pedro deve ter ficado pensando assim: Jesus, eu estava aqui sentado observando o senhor pregar, né? E eu vi que de pregação o senhor é bom. Não tem dúvida. O senhor de pregação, o senhor é bom. Mas eu acho que de pescaria o senhor não entende nada. De pregação o senhor é bom, mas de pescaria quem entende somos nós. Que nós nascemos e crescemos aqui pescando todo dia. De pescaria quem tem, aí lá vai Pedro ensinar Jesus a pescar, irmão. Lá vai Pedro tentar ensinar Jesus a pescar. Logo Jesus, irmão, nesse dia ele só mandou eles ir pescar. E teve uma outra vez que ele ensinou melhor. Teve uma vez que ele disse assim: Pedro, vá ali no rio, no mar, e pega um peixe que vai passando lá agora. Como é, Jesus? Vá lá no rio e pega um peixe que vai passando lá agora e abra a boca dele, que tem uma moeda que eu estou precisando, está dentro dele. Irmão Pedro querendo ensinar Jesus a pescar, irmão. Se Jesus sabe até qual é o peixe que tem moeda na boca, se ele não sabe onde estão os peixes. Porque às vezes a gente não é assim, a gente não quer ensinar Jesus, né? Senhor, é porque é assim, Jesus, o Senhor podia fazer isso. Aí, irmão, você quer ensinar Jesus? Aí Pedro disse: Senhor, é o seguinte, nós passamos a noite pescando. Não tá, o dia hoje não está para peixe, a lua, porque pescador é cheio de coisa. Tem a lua, tem o dia, tem a hora, tem a maré certa. Irmão, é tanto segredo que só pescador sabe, né? Só pescador sabe.
Aí o Pedro está lá tentando ensinar, né, as técnicas de pescador para Jesus. Aí Jesus disse: homem, deixa de conversa, volte para o mar e joga a rede. E um outro evangelho vai dizer que ele mandou jogar a rede do lado direito. Jesus sabia onde é que estava o cardume todinho. Tu vai e jogue. Irmão, a gente às vezes vê as coisas assim, parece simples. Mas Pedro estava conversando e bastava Jesus fazer assim, Jesus dá só um assobiozinho com os peixes vinham tudinho. Não é não? Não, irmão Zacarias, não precisa jogar ração. Era só Jesus dar assim, só um... Os peixes, ó, tudo para um canto só. Porque Ele é o Senhor do céu, da terra, do mar, dos peixes, dos homens, do universo. Foi Ele que um dia estava passando o mesmo mar com os discípulos e o mar estava agitado. Ele disse: te aquieta, mar, deixa de besteira. Vento, se acalma. O vento parou, o mar se aquietou. Os discípulos ficaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor da igreja, é o Senhor da tua vida. Talvez eu esteja pregando aqui para algum Pedro que está preocupado, irmão, porque está chegando o dia da fatura, chegando o dia da conta. Meu Deus, é amanhã. Hoje já é, que dia é hoje? Hoje é primeiro, já vai chegar, a conta está chegando, o mês entrou e eu não sei o que é que vai fazer. Levante a sua mão, receba uma palavra profética de Deus. O Deus da provisão sabe a tua necessidade. Você ainda nem disse nada, mas Ele já está de olho em você, Pedro. Dê um toque aí na pessoa perto de você, diga assim: Jesus já está por dentro da situação e Ele já está provendo tudo. Meu Deus, e o dinheiro daquele exame, e o que é que eu vou fazer? Ele vai prover. E lá está o Pedro, irmão, todo feliz que Jesus estava precisando do barco dele, irmão. Terminou, aí Jesus, que não fica devendo nada a ninguém. Diga comigo: Jesus. Diga bem bonito, diga: Jesus não deve nada a ninguém. Pedro ainda não sabia, mas Jesus já estava com os planos tudo feito para chamar Pedro para acompanhar ele. Irmão, se Jesus não tivesse feito aquilo, mais cedo ou mais tarde Pedro ia lançar em rosto: é, Jesus, eu penso que eu não se lembro que a primeira pregação tua foi no meu barco, viu? Tu não esqueça que eu emprestei meu barco para o Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, vá ali e pega uns peixinhos que estão ali. Irmãos, eles vão lá e lançam a rede. Aí não dão conta, porque quando eles vão puxar, o barco começa a afundar. Eles fazem sinal para um outro barco que ficou na praia, para levar o outro barco. Veja o texto, ó. E havendo Simão Pedro, versículo 5, e respondendo Simão Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele está dizendo assim: só porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu não estou levando muita fé não estou acreditando, as coisas não estão favoráveis, não estão contribuindo. Na minha visão, na minha experiência, não é bem assim que as coisas funcionam. Mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Só por causa da tua palavra. Aí o versículo 6 diz assim: então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que se rompiam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, irmãos. Os dois barcos quase afundavam de tanto peixe. E não é história de pescador não, irmão. A história quem está contando é Lucas, ele é médico. Não é história de pescador não. Está na Bíblia. Aí olha o versículo seguinte. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se afaste de mim, que eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar perto do Senhor, não.
Aí o Pedro, irmão, que pensava que Jesus devia se afastar dele, é surpreendido. O versículo 9 diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E o versículo 10 diz: de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, também foram impactados, porque eram companheiros de Simão. Aí o verso termina dizendo assim: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Irmãos, Pedro não sabia. Pedro não sabia, mas tudo aquilo estava planejado por Deus. Jesus foi dando um passinho para trás. Olha para mim. Um passinho para trás. Que ele queria ficar mais perto do Pedro. O Pedro olhava para ele: quem é esse homem? De onde é ele? E Jesus olhando para o Pedro: disse: eu vou pegar o barco dele. Por que ele não pegou os outros? Ele queria chegar perto do Pedro. Diga assim comigo: Pedro não sabia. Está abafado, irmão. Diga: Pedro não sabia, mas Jesus estava de olho nele. Aí agora olhe para a pessoa que está perto de você, se ele também está de olho em você. Aí você me diz assim: mas para quê, pastor? É porque ele tem um negócio para você fazer. Ele tem uma missão para você. Hoje é culto de? Jesus tem uma missão para você. E às vezes você não entendeu que aquela pescaria não deu certo. Não é que ele está querendo que você chegue mais perto. Aí tem algumas coisas que você não entende, mas tudo está no propósito dele. Ele está querendo chegar bem pertinho, porque ele tem uma missão para você. E eu quero, irmãos, fazer algumas aplicações aqui, dentro desse texto, para a gente orar, e eu tenho um desafio para vocês. E aí eu fiz algumas observações, anotei algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira delas é que o ambiente comum do nosso trabalho. Ali era o trabalho de Pedro, sim ou não? Ali não era o lugar onde ele pescava, ali não era onde a vida dele acontecia, era um ambiente comum do cotidiano deles, da vida deles. Ali estava tudo normal para eles. Eles faziam aquilo todo dia. O ambiente comum, da nossa vida comum, do nosso cotidiano, do nosso ambiente de trabalho, o nosso instrumento de trabalho, ele pode ser o palco para a glória de Deus. O teu ambiente de trabalho, o lugar onde a tua vida acontece, o lugar onde você trabalha, a oficina, o lugar onde você está, aquela empresa, pode ser o lugar onde Deus escolheu para manifestar ao mundo a sua glória. Você está entendendo isso? Lá onde a sua vida acontece, lá onde você trabalha, é o lugar onde Deus quer manifestar a sua glória. O texto diz que depois que Jesus fez o milagre da pesca, o temor se apoderou da multidão e todos ficaram perplexos, admirados como é que aquele homem sabia fazer um milagre daquele. Irmãos, eu sei que isso é chato. Às vezes quando é bom fazer, mas é ruim. É bom quando a gente manda, é ruim obedecer. Mas eu queria que você me ajudasse só essa vez, eu não perturbo mais hoje. Eu queria que você desse um toque na pessoa perto de você e diga assim: Deus quer usar você lá no seu ambiente de trabalho. Lá onde a tua vida acontece. Os irmãos sabem que eu trabalho com criança. Irmãos, eu fiz um investimento agora de quase R$2.000 para me evangelizar a criança. Um investimento de mídia dentro do carro para me botar o midinho para pregar para as crianças. Então a TV atrás, estou esperando ela chegar essa semana, já fiz a instalação, está tudo só esperando a TV chegar. Eles vão dentro do carro,
assistindo a pregação. Porque o teu ambiente de trabalho pode ser o lugar onde Deus vai manifestar a glória dele. Onde o nome do Senhor vai ser conhecido e glorificado. Sem muito enfeite, irmão, sem muita coisa. Jesus não precisa de muita coisa. Às vezes ele está precisando só do teu barco para ele subir em cima. Amém, meus irmãos? A segunda observação que eu quero observar com vocês está exatamente no versículo de número 5. E respondendo-lhe Simão disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, diga comigo, sobre a tua palavra, lançaremos as redes. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje à tarde, quando eu estava meditando? É que as coisas começam a mudar na nossa vida, depois que nós acreditamos plenamente na palavra de Deus. As coisas começam a mudar. Você quer viver uma virada de chave na sua vida? É quando você começar a crer plenamente na palavra. Nada parece, de acordo com a minha experiência, é improvável. Passei a noite pescando, não tem nada está contribuindo, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. Sobre a tua palavra lançaremos a rede. Creia na palavra de Deus. Creia no Senhor, creia na sua palavra, inquestionavelmente, ainda que tudo pareça contrário, ainda que nada pareça favorável, continue crendo no Senhor. Meu irmão, depois desse dia, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ele creu na palavra. Porque às vezes, irmão, a gente escuta, mas duvida. Creia absolutamente na palavra de Deus. Terceiro lugar, eles acabam de pegar talvez a maior e mais abundante pescaria da vida deles. Então, foi 2 barcos lotados de peixe. Era peixe para abastecer o país inteiro, irmão. Eu que penso, a Bíblia não disse. Eles deviam ter uma cooperativa, alguma coisa ali do tipo. Eles vendiam peixe, tinha os fornecedores. Eu já estou imaginando a conversa dentro do barco, irmãos meus. Lá é o Pedro conversando com o João, o Tiago, disse: eita, mano. Ei, liga logo lá para o mercado e diga aí que não chama o que tiver de caminhão, tudo, que vai encher tudo hoje. Peça o que for de freezer. Irmão, sabe que não tinha freezer nesse tempo. Tudo que for de freezer aí para a gente encher de peixe. Nesse tempo não tinha freezer, né, Tinha que tratar o peixe, salgar e botar para secar. Chama o que tem de menino, tudo para a gente tratar peixe, que vai ser o dia todo tratando peixe para a gente não perder. E Jesus olhando para eles. Aí eles chegam, botam o barco lá, aquela alegria. Aí Jesus olha para eles e diz assim: deixe tudo aí e me acompanhe. Deixa os peixes e o barco, diz: bota para fora para a água não levar. E as redes, bota dentro do barco, porque a partir de agora eu tenho uma missão para vocês. Diga comigo, é forte. Sabe aquele momento que as coisas estão dando certo, aquele momento que você diz: eita Jesus, é agora. Aí o Senhor diz assim: eu vou botar você na prova. Eu vou botar você num teste, para saber se você ama mais as coisas, se você ama mais as bênçãos ou o abençoador. Porque se eles botam, irmão, o coração na bênção, eles tinham perdido tudo. Mas a bênção estava ali, em abundância. E aí Jesus olha e diz: escolham, vocês querem a bênção ou o abençoador? O texto diz que eles empurraram o barco para fora, deixaram tudo e saíram correndo atrás de Jesus. Eu não vou mais pedir para você falar nada, porque eu disse que não ia mais perturbar vocês hoje. Mas vocês vão repetir comigo. Diga assim comigo: o abençoador é mais importante que a bênção.
Jesus olha para eles e diz: eu mostrei para vocês que vocês não sabem pescar, e eu sei mais do que vocês, agora eu vou ensinar outra coisa para vocês. Ele disse: pois não, Senhor. Ele disse: eu vou ensinar vocês a pescarem homens. Eu vou fazer de vocês pescadores de vidas. Eu estou mostrando para vocês que vidas é mais importante do que peixe. Eu vou mostrar para vocês que vidas é mais importante que o barco. Eu vou mostrar para vocês que vidas é mais importante que as redes. E aí o texto diz que também João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu, deixaram seus pais e seguiram. Oh, glória, levante a mão para receber. A missão que Deus tem para você, ela é mais importante do que as redes, do que o barco, do que os peixes. É mais importante do que o dinheiro, do que o trabalho, do que o carro, do que a casa. É mais importante do que teu pai, do que tua mãe. É mais importante do que a casa que você mora, a tua vizinhança. Deus tem uma missão para você. E o discípulo de Jesus precisa entender que vida vale mais que coisas. Vamos repetir? Diga comigo: o discípulo de Jesus precisa entender que vidas valem mais que coisas. Precisamos ter cuidado, irmão. A gente está coisificando o evangelho, mas nós fomos chamados para alcançar vidas, para buscar vidas. E é interessante, irmãos, que não precisa de muita coisa quando a gente quer fazer isso. E agora eu vou caminhando para o encerramento da mensagem. Quem chegou no início do culto, vocês lembram que eu li do versículo 1 até o 11, depois eu pulei para o 27, vocês vão conferir comigo. Eu tenho mais duas observações para fazer no 27, para a gente encerrar. Do 27 em diante, o texto começa dizendo assim: saindo dali, avistou um publicano, chamado Levi. Esse não era pescador, esse era cobrador de imposto, cobrava imposto para o Império Romano, logo era visto como inimigo do povo, porque o povo não concordava, obviamente, de serem judeus, hebreus e estarem pagando imposto para os romanos. Então, era visto como inimigo do povo. E Jesus olhou Mateus, trabalhando na Cefaz do Império Romano, coletor de imposto, ganhando muito bem. Aí Jesus passa lá e falou assim: opa, rapaz, opa, falou, larga seu emprego aí. Falou: não, mas não bati o ponto ainda não. Disse: me siga. Aí olha o texto, versículo 28, e ele deixando tudo, diga comigo, e ele deixando tudo, levantou-se e seguiu. E ele levantou-se e seguiu. Por que ele levantou-se e seguiu? Porque o chamado de Deus ardeu em seu coração. Por que Pedro, Tiago, João, eles deixaram os barcos e seguiram? Porque o chamado de Deus ardeu no seu coração. Olhe para mim. O discípulo de Cristo, ele sente o ardor do chamado de Deus no seu coração. Pastor, pois eu nunca senti, pois tem alguma coisa errada com você. Converse com Jesus direitinho, porque alguma coisa de errado não está certo. Porque o discípulo de Jesus, ele sente arder no coração um desejo, uma vontade, um chamado que queima, que arde no coração. Aí o texto diz no versículo 29, que Levi preparou um banquete em sua casa. Ele fez um jantar, chamou uma multidão de publicanos e outros mais, e botou todo mundo na mesa. E o versículo 30 diz que os escribas e fariseus ficaram escandalizados,
E disseram para os discípulos de Jesus, por que Jesus comia com os publicanos e pecadores? Irmãos, e aqui eu quero, já caminhando para o ponto que eu quero chegar. Jesus disse, vocês vão vir após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E para você se tornar um ganhador de vidas, para você pregar o Evangelho e trazer vidas a Cristo, que é disso que o texto está falando, pescadores de homens, alguém que traz pessoas para Jesus. Você não precisa ser um grande pregador, se for melhor, mas não precisa. Você não precisa de muita coisa, você só precisa de uma coisa. Você precisa arder no coração. Olha que Levi mal se converteu, preparou um banquete na casa dele, chamou um bocado de gente, disse, eu não sei pregar ainda, mas Jesus prega bem, eu vou fazer um jantar e vou convidar os meus amigos, vou botar Jesus para pregar para eles. Quem entendeu, diga amém. Você não precisa fazer muita coisa. Você precisa compartilhar o seu testemunho. A Eliane disse, você pode orar pelas pessoas. Você pode compartilhar o amor de